Senhor presidente, deputado Geraldo Moreira, senhoras e senhores que ainda estão no plenário, nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores aqui da casa. Senhor presidente, eu assumo a tribuna para repercutir o que não consegui fazer ontem, porque estava inscrito, mas o tempo da sessão expirou, repercutir a agenda de segunda-feira na UESO e a audiência pública que fizemos hoje de manhã na Comissão de Educação sobre a UERJ. Já tínhamos feito na semana passada na Comissão de Educação uma agenda, uma audiência sobre a UENF. A UESO, na segunda-feira, na verdade, a atividade se constituiu, eu diria, num marco importantíssimo neste ciclo de resistência que a comunidade acadêmica da UESO, enfim, vive, enfrenta, peleja, professores, servidores da área técnica e estudantes. Veja, Vossa Excelência, que a UESO, com 12 anos de efetivo funcionamento, portanto, é uma jovem instituição universitária, a Fundação Centro Universitário da Zona Oeste, enfrenta dificuldades absolutamente triviais, que não se imagina que uma instituição universitária possa enfrentar. A primeira delas é a inexistência de um campus. É uma instituição universitária, com cursos de graduação, com professores todos com doutorado, com um acúmulo de pesquisas em áreas específicas que outras instituições raramente têm, na área de polímeros, na área de fármacos. Entretanto, a UESO não tem um campus próprio e funciona até hoje usando parte das dependências, usando por empréstimo parte das dependências do Instituto de Educação Sara Kubitschek, em Campo Grande. Aliás, tradicional escola normal do Rio de Janeiro, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, o primeiro elemento aqui é que a instituição universitária, há mais de 10 anos, não tem um campus próprio. Mas no cotidiano, e isso provoca uma importante limitação, mas no cotidiano há outras questões ainda mais inimagináveis, mas que são desafios concretos e cotidianos para a UESO, como, por exemplo, o fato de que hoje há 85 disciplinas naquela instituição universitária sem cobertura docente. 85 disciplinas dos diferentes cursos ali oferecidos, sem que haja docentes para lecioná-las. Desde 2014, há um plantel de 18 professores aprovados em concurso público que não são nomeados. Olha, a UESO tem um corpo docente hoje de 101 professores. 18 professores que aguardam nomeação desde 2014 representa quase 20% do atual efetivo docente da UESO. Além disso, uma coisa que eu nunca tinha visto, olha que eu tenho uma carreira universitária, sou professor da UF desde 1990, fiz toda uma carreira na Universidade Federal Fluminense. Eu nunca vi isso. A UESO não tem nos seus quadros servidores técnico-administrativos. Os técnicos que ali existem, concursados, são técnicos laboratoriais, mas toda a parte de suporte e apoio e assistência administrativa é feita pelos professores. Não há um secretário, não há um agente administrativo, não há um digitador, não há nada do ponto de vista do apoio administrativo dos professores. Portanto, enfrentam uma espécie de dupla função. A função docente, de pesquisa, de extensão, e além disso, eles mesmos têm que se virar para resolver a parte administrativa, que é fundamental no cotidiano de qualquer organização, de qualquer burocracia, pública ou privada. Mas tem mais. Não se pode contratar os docentes aprovados, que aguardam desde 2014, mas também não se pode contratar professor substituto. Então, não há alternativa, né? Não se contratam os professores concursados, não se pode contratar professor substituto, e a universidade vai enfrentando no dia a dia este tipo de situação, sem contar o corpo docente que recebe salários inferiores às demais instituições universitárias estaduais, inferiores aos salários da UERJ, inferiores aos salários da UESO, não tem o regime de dedicação exclusiva,
portanto não podem se dedicar integralmente, como regime de trabalho, ao ensino, à pesquisa e extensão. Então, veja Vossa Excelência que está na Zona Oeste, região que Vossa Excelência conhece bem, não é? Zona Oeste que tem uma população que é superior a a população de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, à exceção da capital, evidentemente, à exceção da capital. Então, na Zona Oeste residem, vivem, moram, criam filhos, cerca de 2 milhões de pessoas. Zona Oeste contribui decisivamente para a arrecadação do Tesouro Estadual. Zona Oeste que tem uma dívida histórica, o poder público para com ela tem uma dívida histórica de equipamentos educacionais, culturais, na área científica e tecnológica, plantou lá o ESO, com toda essa dificuldade. E hoje recebemos em audiência pública diferentes representações da UERJ na Comissão de Educação. Reitor, vice-reitora, na UESO também na segunda-feira estavam lá a reitora e a vice-reitora, além de demais representações, docente, discente, pessoal técnico. Hoje também na Comissão de Educação, a UERJ também até hoje, os professores não tiveram resolvido a sua situação, já votada em lei aqui na Assembleia, do seu regime de dedicação exclusiva, que não foi reconhecido até hoje como regime de trabalho. Há professores que são 20 horas, tempo parcial, há outros que são dedicação exclusiva. E, portanto, não há como ter dúvida se os valores correspondentes à dedicação exclusiva serão levados ou não à aposentadoria. Ora, se é o seu regime de trabalho, se é o seu vencimento. Instituições, unidades da UERJ, clássicas, referências acadêmicas, o nosso colégio de aplicação da UERJ, com problemas triviais, mas ao mesmo tempo muito sérios, como de acessibilidade nos seus prédios, não tem. Não tem o restaurante universitário, os estudantes passam ali uma jornada completa, comem salgadinho, uns que moram mais perto vão até a sua casa, levam lanche, dia inteiro estudando, adolescentes, meninos, meninas, sem um restaurante universitário, sem um restaurante, um bandejão. A mesma coisa da Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo, mais de 2.000 alunos só naquela unidade em São Gonçalo. A única presença do ensino superior público, gratuito, de qualidade socialmente referenciada em São Gonçalo. E a FFP, a Faculdade de Formação de Professores, um polo de licenciaturas, forma professores em diferentes áreas do conhecimento, com cursos de mestrado, bem-sucedidos. Os estudantes não têm onde fazer refeição, o dia inteiro lá. Não tem acessibilidade também. Então, senhor presidente, eu acho que o Rio de Janeiro, se a gente não conseguir reverter essa lógica de matar por inanição as nossas universidades estaduais, que várias dessas dificuldades também se aplicam ao ENF, o Rio de Janeiro pagará muito caro por isso. Muito caro. Nós estamos não só dificultando objetivamente a vida dos que hoje estudam e trabalham nessas universidades, o UERJ, o ENF e o ESO, mas estamos comprometendo o futuro. Nós estamos comprometendo várias futuras gerações que poderão não ter a possibilidade de contar com essas instituições, ou pelo menos contar com elas num padrão mínimo de dignidade para o seu funcionamento. E o que é mais contraditório é que o Rio de Janeiro vive, como todos sabemos, uma profunda crise, não apenas no plano econômico, uma crise de governança, uma crise de inépcia administrativa de seus gestores, uma crise inclusive no plano da moralidade pública, mas uma crise de receita no plano econômico. Nós precisamos ter soluções para aumentar a receita do Estado. Isso não será possível sem a construção minuciosa, minudente, de um projeto estratégico de desenvolvimento. E como fazer isso? Sem investimento, deputado Geraldo Moreira, sem investimentos em formação de quadros, em inovação tecnológica, em ciência e em pesquisa. A UERJ está presente na sua Caxias, com a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a FEBEF, que até hoje funciona nas dependências de um CIEP. Um corpo docente qualificadíssimo, estudantes dedicadíssimos, pessoal de apoio técnico-administrativo também. Então eu queria dizer que eu não vou me silenciar, não vou me calar, permanentemente trarei a pauta das universidades estaduais e mais. Há uma decisão que depende apenas do parlamento, vou concluir.
tramita na casa uma PEC. Aliás, mais de uma. Há um conflito, não conflito, mas uma confluência de autores em torno de uma PEC ou de PECs que dispõem sobre a transferência dos recursos orçamentários previstos em lei a essas instituições universitárias na forma de duodécimos. Eu acho que a questão aqui agora não é saber quem é o autor, quem não é. Todos podemos ser autores. Todo mundo que apresentou a PEC, ou as PECs, que nos juntemos todos. Importante não é isso, mas depende só do parlamento votar uma proposta de emenda constitucional para que o orçamento previsto na lei orçamentária anual, em cada exercício, seja repassado por mês, em duodécimos, ao ERJ, ao ENF, ao ESO, como acontece com os repasses ao Poder Legislativo, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, por que não às universidades? Então, queria concluir pedindo, não a Vossa Excelência que interinamente preside os trabalhos, mas que a mesa diretora desta casa coloque em discussão a PEC dos duodécimos das universidades. Quem for contra, que defenda o seu argumento e vote contra. Mas o parlamento não pode se esconder, não pode fingir que não é com ele, que é uma decisão que depende apenas da Assembleia Legislativa. Se votada é uma PEC, não depende de sanção governamental, será promulgada pelo Poder Legislativo. A gente não pode matar o futuro, a gente não pode impedir que as próximas gerações não desfrutem de grandes instituições de formação, de pesquisa, como são as nossas universidades, a UERJ, a UENF e a UESO, e por elas eu não calarei, sempre tocarei nesse ponto, porque é uma vergonha que o Rio de Janeiro, no contexto dessa crise, tenha elegido o serviço público e as suas universidades para responder e pagar pela mais cara fatura dessa crise. Muito obrigado.